E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui com a gente hoje, hein? Eu sou o Gustavo e hoje a nossa conversa vai ser daquelas que fazem a gente pensar de um jeito diferente sobre o mundo. A gente vai falar de algo que pode transformar a forma como a gente vive e convive. A gente vai falar sobre o bem comum e a ecologia integral. Então fica com a gente que vai valer a pena. Fala, gente, beleza? Eu sou o Gabriel. Cara, tô empolgado demais pra esse papo, que a gente vai trocar uma ideia de forma mais leve, tranquila. E principalmente a gente vai falar de alguma coisa mais séria. Então tentar que seja algo mais de boa mesmo com esse tema tão complicado. E a gente vai dar uma refletida também sobre as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, né? Que muitas vezes a gente nem percebe o quão tem impacto assim no nosso dia a dia. Fala galera, tudo bem? Me chamo Raul e é exatamente isso que o Gabriel falou. A ideia aqui não era dar aula, nem ficar jogando conceito difícil. A gente quer bater um papo sobre algo que está presente na nossa vida de um jeito bem real. Como construir uma sociedade melhor para todo mundo. E olha, dá sim para fazer isso. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Theo e sabe quando bate aquela sensação de que o mundo precisa mudar, mas a gente não sabe nem por onde começar? Então, esse episódio é tipo um guia. A gente vai mostrar caminhos práticos, reais e que ajudam a gente a viver num mundo mais justo, equilibrado e humano. Salve galera, meu nome é Arthur e hoje pode ficar tranquilo que a gente não vai ter muita enrolação. A ideia de hoje é trazer situações que fazem parte da nossa rotina e mostrar exemplos que todo mundo consegue entender e pode aplicar. Quem sabe esse bate-papo não te inspire a fazer algo diferente no seu dia a dia. É isso aí, pessoal, porque tudo começa com consciência, né? Quando a gente entende o nosso papel no mundo, a gente passa a agir com mais empatia e responsabilidade. Vamos nessa, pessoal? Bora. Acho que o principal é o quê? Vamos começar explicando o que é esse tal de bem comum. Parece algo fácil, né? O que é um bem comum, mas um pouco mais complicado. Quando você ouve bem comum, o que vem na sua cabeça? Normalmente é algo distante, uma utopia. Então, vamos mudar um pouco dessa ideia, então. Arthur, explica pra gente... Raul, desculpa. Explica pra gente o que isso significa de verdade. Claro, bem comum é quando a gente cria condições para que todo mundo tenha uma vida digna. É ter acesso à saúde, educação, segurança, lazer, oportunidade de crescer. Não é só fazer o bem para mim ou para você, mas para todo mundo mesmo, ao mesmo tempo. É como quando uma cidade tem transporte que funciona, ruas seguras, escola boa, todo mundo sai ganhando. É criar um ambiente onde todos possam viver bem. E isso tem tudo a ver com a convivência, né? Dá pra achar... Não dá pra achar que tá tudo certo. Se eu tô bem, se meu vizinho tá passando perrengue, não é justo. E no fim das contas, essa desigualdade afeta todo mundo. Exatamente. Quer ver um exemplo? O SUS. Quando ele está funcionando direitinho, quem precisa é atendido. É para todo mundo. Ou aquela pracinha no bairro que é bem cuidada. Não é só para enfrentar. Mas para ser um lugar seguro, para se relaxar, encontrar. Isso é bem comum na prática. Exatamente, pessoal. E o mais incrível disso é que quando a gente cuida do coletivo, a gente também está cuidando da gente. A gente faz parte do todo. E se o ambiente ao nosso redor melhora, nossas chances de prosperar também aumentam. Isso não é utopia não, é construção diária. Então, e cara, tá tudo conectado, né? Agora vamos trazer um pouco pra essa conversa da tal ecologia integral, o que ela é. Theo, vou pedir pra você explicar um pouquinho pra gente, um jeito mais pé no chão, o que isso é e como funciona. Vamos lá, cara. Ecologia integral é quando a gente entende que não dá para separar o meio ambiente das pessoas. A destruição da natureza afeta diretamente a vida da gente. E é tudo conectado. É como diz o Papa Francisco. Tudo está interligado quando a gente desmata, polui rio, acaba com a cultura, uma forma de vida. Não é só o planeta que sofre, as pessoas também. Outro exemplo que sofre com isso é as comunidades ribeirinhas, onde, caso o rio delas vive poluídos, elas perdem tudo, como alimentação, renda e até a história delas. Isso também acontece nas periferias da cidade, onde falta saneamento, moradia digna e a crise ambiental junto com a sociedade, que anda junto. Exatamente, pessoal. E o mais triste disso é que quem mais sofre com isso geralmente é quem não tem culpa nenhuma. É a galera que menos consome e que mais preserva. E também que mais respeita a natureza. A ecologia integral ensina a gente a enxergar essas conexões e agir com justiça. Cara, eu acho que isso passa por escolhas do dia a dia, né? Acho que quando você pega coisa que você compra no mercado e joga o lixo de uma forma consciente, eu acho que a forma como você se locomove, né? Como quando você anda com o seu carro, com sua moto, respeitando
a galera na rua, a forma como a gente consome também as coisas, né? Sempre tentando pensar no próximo ou não pensando no próximo, tudo isso impacta o ambiente, impacta a vida de outra pessoa ou quem está ao nosso redor. Acho que esse é o ponto principal. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, elas têm consequências na vida tanto nossa quanto na de outra pessoa e quanto na vida do nosso mundo, na vida da nossa casa aqui, na nossa terra. É isso mesmo, Gabriel. E outra coisa, não precisa ser radical. Às vezes, pequenas atitudes já fazem diferença. É estar atento, presente. Essa ecologia que a gente fala aqui é sobre viver mais consciente e mais com respeito para todo mundo. Isso ajuda a todos, né? Cara, diante de tanta coisa que é difícil que a gente vê, injustiça, desmatamento, desigualdade, dá pra ter esperança? Dá sim. Mas é aquela esperança que age, que move. Esse é o ponto. Não é só ficar esperando um milagre. É arregaçar as mangas e botar a mão na massa. É aquela esperança que surge quando a gente percebe que pode fazer parte da mudança. É quando a gente se une a fazer junto. Tudo muda. Isso aí, pessoal. E tem tanta coisa legal rolando por aí. Gente cuidando da horta comunitária, projeto de reciclagem que ajudam famílias. Quem nunca viu aquelas cadeiras de rodas feitas de garrafa PET, feitas de lacre de latinha? Isso é extremamente interessante para a vida, importante, né, na vida dessas pessoas, isso impacta diretamente nelas. O pessoal se organizando para proteger seus bairros, enfim, tudo isso é esperança virando ação que move e que transforma. Cara, isso até é uma ação meio semelhante com... Vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, sou torcedor de São Paulo e tem o que acontece quando você participa de uma torcida. Normalmente tem torcidas organizadas que fazem ações juntas. E esse é basicamente a mesma coisa, né, cara? Quando você se une, você se sente pertencente a alguma coisa. O torcedor organizado, ele se sente pertencente a um clube, a um grupo de pessoas. Isso é para uma coisa específica, mas quando você se sente parte de uma comunidade em prol de alguma coisa, então, por exemplo, quando você se une ali para ir num lar de idosos, quando você se une ali para poder fazer comida para moradores de rua, para fazer ações políticas, cara, isso é muito bacana, porque é basicamente você se sentindo pertencente a uma causa boa. Então isso limpa muito a nossa alma, faz a gente se sentir bem. E quando você participa mesmo dessas coisas pequenas, até coisa mais simples, quando você atravessa na faixa, quando você joga o seu lixo fora, você sente parte, você vê que você não tá sozinho, que tem outras pessoas que estão pensando num bem, pensando numa coisa legal. E a esperança cresce, acho que esse que é o ponto principal. É quando você não vê pessoas próximas fazendo essas ações, você sente que o seu esforço é em vão, que a sua latinha no lixo correto, ela não vai fazer diferença em contrapartida a 10 mil latinhas sendo jogadas na rua, entendeu? Mas quando você vê pessoas fazendo a mesma coisa, você vê que tudo está sendo contagiado e que está todo mundo pensando aí num bem melhor, numa ecologia de vida. É isso, esperança é isso. Comece com uma ideia, um bate-papo como esse aqui e vira atitude. Não precisa mudar o mundo de uma vez. Comece no seu canto, tudo conta. E é isso, galera. Para encerrar o podcast de hoje, o que você acha que podemos levar para esse nosso papo no nosso dia a dia? Cara, pra mim, fica o convite à conversão ecológica. E não tô falando de religião, não, mas de mudar o jeito que a gente olha o mundo. A gente precisa ser mais empático, mais consciente, pensar antes de agir, repensar os hábitos. Se cada um fizer a sua parte, o impacto coletivo é gigante. Cara, eu acho que outro ponto principal também é conversar, cara. É essencial isso. Às vezes parece meio careta quando você fala, galera, vamos levar o lixo e colocar no lugar certo. Parece meio careta mesmo. Mas, cara, é de pessoas caretas que o mundo vai melhorar, né? Leva esse papo pra casa, pra escola, pro trabalho. Troca um papo aí com a galera quando você vê alguma coisa errada, mesmo que não tô de brincadeira. A ideia é que tudo isso vire pequenas ações e que com o tempo vira uma ação maior. E é isso. Agir mesmo que pareça pouco. Toda atitude importa. Não precisa esperar alguém ou alguém lá do alto. A mudança começa aqui de baixo com a gente mesmo. Então, bora? O que você pode fazer hoje para ajudar no bem comum? Para viver de forma mais consciente, mais conectada com o outro e com a natureza. Começa agora, faz a diferença. E é isso, galera. Hoje iremos encerrar nosso podcast. Eu espero que isso possa ter acendido alguma coisa entre você. Foi incrível a nossa conversa. Isso aí, pessoal. Se a gente conseguir fazer uma pessoa refletir, já valeu a pena todo esse nosso trabalho.
Porque é assim que a mudança começa, no pensamento que vira atitude. Tá, e é isso, a gente quer saber um pouco mais de vocês, então, caso necessário aí, pode falar com a galera do nosso curso, da nossa faculdade. Acho que tá todo mundo aqui engajado dentro da Unisantos em fazer algo melhor, então a gente está disponível para isso. A própria Unisantos tem ações coletivas, as atléticas têm ações coletivas também, então se você quiser bater um papo sobre isso, não só a gente aqui do podcast vamos estar disponíveis, mas a faculdade em si, o curso em si, as atléticas estão bem abertas a bater um papo sobre meio ambiente, sobre qualidade de vida, sobre diversidade, etc. É isso mesmo, galera. Valeu demais por estar com a gente, né, professora? E é isso. Espero que vocês tenham se conscientizado com o nosso bate-papo e levar isso para o próximo. E é isso, pessoal. Se cuidem. Cuidem do outro, cuidem do planeta. E a gente se vê no próximo. Até logo.